Senhor, no Evangelho de Mateus. Meu irmão querido, mantenha esse retorno nessa altura aí, que aqui quando eu me empolgar eu distancio um pouco o microfone e aí fica no jeito. É porque eu preciso do retorno bom para que eu possa me ouvir melhor, já que eu não tenho um fone de ouvido. Então, obrigado aí pela gentileza. Abra comigo a palavra do Senhor em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, por favor. Nós vamos ler a genealogia de Jesus. Vou ousar um pouco, irmãos, nesta noite, tentar dizer algumas coisas nesta genealogia de Jesus. Mateus, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Leia comigo o verso 3, toda a igreja. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zera. Perez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, e a Nasson a Salmão. Leia comigo agora o verso 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. Vamos pular, meus irmãos, para o versículo 15, por favor. Eliude gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de quem? Marido de quem? De marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Da qual, ou seja, de Maria, nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém, meus irmãos? Aqui aparece o nome de 5 mulheres. Quer dizer, apesar de que uma aqui não aparece explicitamente o nome dela. Verso 3, Tamar. No verso 5, Raabe. E ainda no verso 5, Ruth. No verso 6, faz menção à mulher de Urias, que é Betseba, ou Batseba. E no versículo 16, Maria. Aparecem então 5 mulheres na genealogia de Jesus. E eu começo fazendo uma pergunta: o que seria destas mulheres se não fosse a graça de Deus? Só aqui eu já poderia encerrar a pregação. O que seria destas mulheres se não fora a graça de Deus? Mas eu amplio esta pergunta, irmãos: o que seria de nós se não fosse a graça de Deus? O que seria deste povo se não fosse a graça de Deus? Você que está me ouvindo nas redes sociais, o que seria de você se não fosse a graça de Deus? Queridos, nós vamos olhar para a história destas mulheres e vamos perceber o que aconteceu com Tamar. A palavra de Deus nos diz que Tamar casara com um dos filhos de Judá, ou seja, casou com um moço chamado Er. E esse Er era um homem perverso e ele morreu sem deixar filhos. E na lei do levirato, ela esperou um pouco, casou com o irmão dele, que era Onã. E Onã, maliciosamente, não quis gerar filhos a Tamar. E por esta razão, Deus o disciplinou, Deus tirou a vida dele. E essa mulher, então, ficara viúva 2 vezes. E então ficou sem ninguém, sendo proibida de casar-se, exceto com o filho Sela, que era filho de Judá. E Judá prometera a Tamar que quando ele crescesse, ele se casaria com ela. O moço cresceu e ela ficou lá, abandonada. E um dia, Tamar se vestiu de prostituta, foi para a beira de um caminho. Ela, sabendo que Judá estava por ali,
E Judá, olhando para aquela mulher, pensando que era uma prostituta, foi e se deitou com ela. E não tinha com que pagar na hora. E ela disse: deixa-me como garantia teu anel de selar, e me dê o teu cordão, e me dê o teu bastão, o teu bordão. E depois você manda o pagamento para mim. E ela desapareceu do mapa. Judá manda depois o pagamento em forma de animais, cordeiros, manda para ela, um carneiro. E chegou naquele ponto, a mulher não estava mais. Então ele disse: então deixa para lá. 3 meses depois chega a notícia de que Tamar estava grávida, e era até de gêmeos. E Judá ficou muito furioso e disse: essa mulher precisa ser apedrejada, porque ela adulterou. E quando foram apedrejar Tamar, ela disse: do homem que é este anel, este cordão e este bastão, foi de quem eu gerei esses filhos. Aí Judá, sabendo que era dele, ele diz: você é muito melhor do que eu sou culpado. E declarou perdão àquela mulher, e por esta razão ela não for apedrejada. E ela gerou 2 filhos, um chamava-se Perez e outro Zerá. Essa é a história de Tamar. Temos a história de Raabe, mulher que morava em Jericó. A palavra de Deus diz que Jericó era uma cidade murada, e o muro era tão largo, e Raabe construiu sua casa em cima do muro. Dá-nos a entender que a sociedade não permitia que ela morasse lá, nem mesmo seus parentes, seus pais, e ela foi construir uma casa em cima do muro, e ali se tornou um ambiente de prostituição. E quando os espias de Israel foram espiar a terra, olhar foram até a casa de Raabe. Raabe escondeu, protegeu aqueles espias, e ela fez com que ele prometesse que ela não seria destruída. E eles disseram: mas você tem que colocar um fio de escarlata em cima na sua porta, para que quando a gente chegar aqui, a gente veja o fio, e aí não vamos destruir sua casa. E ela fez exatamente como eles disseram. Raabe foi poupada, e Jericó fora destruída. Raabe se juntou ao povo de Deus, e no povo de Deus, Raabe casa com Salmão. Nós vemos aqui também Rute, que era de Moabe, uma moabita. Lembra de que Noemi com o seu esposo Abimeleque foram para Moabe por causa de uma grande fome que acontecera lá na casa do pão, em Betlém, casa do pão. E eles, nesta fome, foram para Moabe. Lá em Moabe, os 2 filhos daquele casal se casaram com 2 mulheres moabitas, Orfa e Rute. Os filhos morreram, e Noemi regressou para Belém, e Rute queria segui-lo, mas Noemi disse: não, minha filha, fica aqui, fica com a tua família, não vá comigo. E ele insistiu muito para que ela não fosse, mas Rute diz: onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Significa que Rute tinha se convertido ao Senhor, e ela então vai para Belém, embora Noemi não quisesse que ela fosse para lá. E essa é a história de Rute. Aí tem a história de Betseba, que era casada com Urias. E diz a palavra de Deus que quando os reis iam para as guerras, Davi não foi para a guerra. Ficou em casa, e passeando uma tarde no palácio, viu a esposa de Urias que estava tomando banho. Certamente aquela mulher imaginava que não tinha nenhum homem por ali, né? Mas lá do palácio ele viu aquela mulher tomando banho, e a cobiçou, e mandou mensageiros para que a trouxesse para a sua casa. E ela foi trazida por vontade do rei, por força do rei. E ela vai para o palácio. E, de fato, ali Davi comete um abuso
a Batseba, e depois a rejeita, manda ela para casa. E ele então força a barra para ver se Urias vem e se deita com a sua esposa, a fim que não fosse descoberto que ele tinha gerado filhos, porque ela disse: olha, estou grávida, a situação agora ficou complicada, o meu marido não estava aqui, e é seu, como é que vai ficar? E Davi arquiteta todo um plano para que matasse Urias, ou então que ele fosse para casa, e Davi termina matando Urias, porque ele não voltou para sua casa. Tal era a lealdade e a fidelidade daquele homem. Essa é a história de Batseba. E quando esse filho que ela teve, que ela engravidou, poucos tempo depois de nascido, ela perde. Foi um momento delicado. Temos aqui a história de Batseba. E temos a história de Maria, irmãos. O anjo aparece para ela e diz: salve a agraciada, você vai gerar um ente do Espírito Santo. E ele diz: como é que vai ser isso? Eu nunca tive relação com nenhum homem. Mas o Senhor disse que ia colocar a semente dentro dela, e ela geraria o Filho de Deus. E quando ela compartilha isso para José, José a rejeitou, José a deixou secretamente, enquanto ponderava naquele acontecimento. E Maria se deslocou de Nazaré e foi para a região montanhosa de Judá, onde permaneceram ali durante 6 meses. E o anjo do Senhor visitou José através de sonho e disse: olha, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que é gerado nela é do Espírito Santo mesmo. E José tem que ir às regiões montanhosas e buscar Maria. Maria tinha viajado cerca de 140 quilômetros para as regiões montanhosas, porque José a tinha abandonado. Veja a história destas mulheres. Queridos, o que seria destas mulheres se não fosse a graça de Deus? E nós vamos encontrar essas mulheres mencionadas aqui na genealogia de Cristo. E eu quero então pregar nesta noite sobre a eloquência expressiva da graça. A eloquência expressiva da graça. Não tem como a gente olhar para essas 5 mulheres e não perceber a eloquência expressiva da graça. Meus amados, quando olhamos para esse texto, nós percebemos a graça de Deus sobre a vida destas mulheres. Vamos aprender algumas verdades, algumas lições nesse texto da palavra. Eu não sei se está falhando aqui um pouquinho, é por causa do microfone, a pilha, a bateria, mas está falhando um pouquinho aqui. Mas vamos em frente. A eloquência expressiva. O som está bom, irmãos. Agora, vez por outra, dá uma falhada aqui. Mas vamos aguardar. Oi? Tá bom isso? Tá. Deixa só um tomzinho mais alto aqui para mim. Retorno um pouquinho. Aí. Então, meus irmãos, a eloquência expressiva da graça na vida destas mulheres. Eu quero destacar nesse texto da palavra do Senhor, nessa genealogia, em primeiro lugar, que a eloquência expressiva da graça, ela contraria a lógica humana. Ela contraria a lógica humana. Primeiro, irmãos, não teria lógica nenhuma essas mulheres estarem na genealogia de Jesus, até porque Jesus era perfeito. Jesus, um ser perfeito. Mas elas estão na genealogia de Cristo. E por que essas mulheres estão aqui na genealogia de Cristo? Porque, irmãos, a eloquência expressiva da graça, e eloquência é algo persuasivo, eloquência é algo altissonante, é algo que comunica, é algo que fala. Então a graça de Deus nesse texto comunica, fala, expressa. E nós vamos então olhar, irmãos, que a eloquência expressiva da graça, ela contraria a lógica humana. E qual é a lógica humana que a graça contraria? Se nós observarmos aqui, irmãos, Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, Maria, nós vamos observar primeiro que essas mulheres são de culturas diferentes. Se nós olharmos
Tamar era uma canaanita. Ela não pertencia ao povo de Israel, ela era uma canaanita. Tamar. Raabe era também uma canaanita, mas que morava na cidade de Jericó. Ruth era o quê? Uma moabita. E Maria era de Nazaré, uma cidadezinha desprezível, desprezada. Então isso contraria a cultura. Você sabe que em todo lugar tem uma cultura. Campina Grande tem sua cultura, Caruaru tem sua cultura, e às vezes nós ficamos chocados com as culturas. Então, veja que a graça, ela contraria a lógica humana. Pela lógica humana, estas mulheres não deveriam estar aqui, porque são de culturas diferentes. Pode observar no texto, são de culturas diferentes. E outra coisa, de religiões diferentes. Cada uma tem aqui a sua religiosidade, a religiosidade do seu país. Quando você vai olhar a história de cada mulher dessa, cada uma tem a sua religiosidade. Então a graça, ela contraria a lógica humana, a lógica cultural, a lógica religiosa, a lógica social. Estas mulheres não eram bem vistas na sociedade. Então a lógica da graça, meus irmãos, contraria a lógica humana. São culturas diferentes, religiões diferentes, sociedades diferentes. Então tem a sociedade dos cananeus, tem a sociedade de Jericó, tem a sociedade de Israel, tem a sociedade de Nazaré, a cultura. Então há sociedades ali, e também, irmãos, as tradições. Se você olhar para estas mulheres aqui, você vai ver que em cada região tinha a sua tradição. E eles defendiam essas tradições. Então a lógica da graça, ou seja, a lógica de Deus, ela contraria a lógica humana. Por isso, é que a graça, ela é eloquente. Ela fala, ela comunica, ela diz, ela se expressa. Então, a lógica de Deus, ela contraria a lógica humana. Dentro da lógica humana, essas mulheres não poderiam nem ser mencionadas aqui nessa genealogia. Não deveriam nem estar aqui. Mas imagine que a religião não iria aprovar essa genealogia, a cultura não aprovaria, a sociedade não aprovaria, a tradição não aprovaria. É por isso que é graça, irmãos. É porque a graça, ela vai de encontro à cultura, à sociedade e à religião, vai de encontro às tradições muitas vezes. A graça eloquente, ela contraria a lógica humana. Irmãos, nós desenvolvemos às vezes uma lógica dentro da nossa cultura, da nossa religiosidade, dentro da nossa sociedade e dentro da nossa tradição, que de repente certas pessoas não cabem ali. Há certas pessoas que parecem que não cabem na igreja, parece que não cabem no nosso grupo, não cabem mais no nosso conceito. Não cabem. E a gente quer que essas pessoas, de alguma forma, elas fiquem de fora. Aí vem a graça de Deus e contraria. De repente, aquele miserável, aquela pessoa desgraçada da vida, vem para a igreja. Vem para o reino de Deus. Meus irmãos, eu pergunto, será que verdadeiramente a gente consegue entender graça? Esses dias eu perguntei para os irmãos, vocês acreditam mesmo que aquele ladrão que estava ao lado da cruz, ao lado de Jesus, disse assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Quando a palavra de Deus diz que aquele homem era um malfeitor, era um ladrão, passara toda a sua existência, toda a sua vida praticando males, fazendo malfeitos, prejudicando pessoas, e no último instante de vida esse homem olha para Jesus e diz: lembra-te de mim, e a graça alcançou aquele homem, e a Bíblia diz que a resposta de Jesus foi esta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, você tem certeza que você crê nisso? Eu perguntei para uns irmãos, vocês acreditam mesmo nisso?
Será que a igreja evangélica acredita nisso? Será que você, meu irmão, acredita nisso? Será que você acredita na eloquência da graça de Deus, que contraria a lógica humana? Pela lógica humana, essas mulheres não estariam aqui. Pela lógica humana, irmãos, aquele malfeitor que estava ao lado de Jesus não poderia ser salvo. Por isso que a lógica de Deus, ela é eloquente, irmãos. Porque ela contraria a lógica humana. Às vezes nós traçamos uma lógica. A lógica é essa. E aí Deus vem e age na antilógica. Eu percebo essa antilógica de Deus sempre. Sabe como você programa, quando você faz, tem que ser assim, e nós queremos dizer como é que Deus tem que fazer, nós queremos dizer como é que Deus tem que salvar, qual é o caminho que Deus tem que tomar, e nós traçamos toda uma lógica para Deus, aí de repente Deus chega e contraria toda a nossa lógica. Às vezes Deus nos coloca em lugares que a gente não desejaria, contrariando totalmente a nossa lógica. E Deus coloca estas mulheres na genealogia, por inspiração do Espírito Santo. Eles estão aqui na genealogia de Jesus, contrariando toda a lógica humana, e isso não é outra coisa senão a eloquência expressiva da graça de Deus. E sabe por que você está no reino de Deus? E sabe, irmã e irmão, sabe por que você está no reino de Deus? Por causa da eloquência expressiva da graça, porque Deus te encontrou, Deus te achou, Deus te libertou quando você não merecia, quando você estava em um estado de miséria degradante. Quem sabe onde você estava, em que cultura, em que tradição você estava, em que religião você estava, em que sociedade você estava, e a graça de Deus te alcançou do jeito que você estava, no lugar que você estava. A graça de Deus, ela contraria essa lógica humana. Conheço a história de um homem, prostituto, que dirigia seu carro. Subitamente, irmãos, ele sentiu uma forte presença de Deus. Ele parou o carro e começou a repensar sua vida. Ele começou a ter nojo de todas as suas práticas. E ele me contou. Eu comecei a vomitar. Ele sozinho dentro do carro. Parou o carro. E com nojo da sua existência, das suas práticas, com nojo de tudo que ele já tinha vivido, ele desceu do carro e começou a vomitar. E ele disse que vomitou até não ter mais nada. Com nojo da vida que ele levava. Ele estava sozinho no carro. E ali, sua vida foi transformada. Parece que contraria toda a lógica. E um dos grandes dias da minha vida foi ouvir aquele homem contando essa história. Não tinha lógica. Não tinha um pregador ali, não tinha ninguém, só ele. E Deus fez uma interferência, Deus entrou ali naquele carro, e agiu, e transformou, e o libertou, e o curou, e o resgatou, e o levantou. Meus queridos, essa é a eloquência expressiva da graça. Mas olhe, queridos, a graça que contraria a lógica humana é a lógica que concede poder redentivo. Quando nós olhamos a história destas mulheres, a primeira, Tamar, que merecia ser apedrejada, Rabi, que era uma prostituta, Ruth, que era uma moabita, Batseba, que tinha sido abusada, e Maria, com uma gravidez direto de Deus, e que momentaneamente rejeitada pelo seu noivo,
Quando você olha para esse texto, você percebe que é concedido a cada mulher um poder redentivo. Essas mulheres são redimidas. E eu quero mencionar para vocês que essa eloquência expressiva da graça de Deus, que concede esse poder redentivo, em primeiro lugar, o texto nos mostra, e vamos olhar para a história, esse poder redentivo é concedido a quem teve uma gravidez irresponsável. Tamar se vestiu de prostituta para poder seduzir o seu sogro, e ela engravidou de gêmeos, uma gravidez irresponsável. Mas a graça concede um poder redentivo. Essa mulher foi redimida apesar de ter tido uma gravidez irresponsável, planejada, arquitetada. Meus irmãos, vocês entendem graça? O legalista não entende graça. Não entende. Legalista não entende isso. Veja, irmãos, esta mulher força a barra, se veste de prostituta, para poder Tamar conseguir seduzir o seu sogro, se deita com ele, gera 2 filhos. Veja que foi uma gravidez irresponsável, e depois quase que ela perdia a vida, porque eles iriam apedrejá-la. E depois foi descoberto como é que essa mulher, que teve essa gravidez irresponsável e que gera esses filhos, pode estar na genealogia de Jesus. Sabe por quê, irmãos? É porque a graça concede poder redentivo. O que seria de tantos homens e tantas mulheres que geraram filhos de forma irresponsável? E nós poderíamos dizer, não tem jeito para eles. Mas de repente esses homens e mulheres que geraram filhos de forma irresponsável são redimidos pela graça de Deus. O que seria de nós se não fosse a graça de Deus? Esta mulher que teve uma gravidez irresponsável, Deus concedeu o poder redentivo para ela. Ela foi redimida, ela foi resgatada, ela foi levantada, ela foi perdoada. Mas a graça concede poder redentivo a quem viveu na depravação moral. Diz o texto que Raabe era o quê? Uma prostituta. Viveu numa depravação moral. Não podia nem morar na sociedade, morava em cima do muro. Ali recebia os homens, vive uma depravação moral. Mas é esta mulher que a Bíblia menciona lá na carta, na epístola de Hebreus, e diz: pela fé Raabe. Pela fé Raabe. Irmão, só existe fé onde tem graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Pela fé Raabe. A graça alcançou Raabe. Poder redentivo que alcança uma mulher que viveu a depravação moral. Quantos aqui que vivem ou viveram uma depravação moral? Alguns que estão me assistindo que estão vivendo uma depravação moral. E às vezes uma depravação moral mental, uma depravação moral interna, às vezes uma depravação moral dentro da sociedade. E todo mundo conhece. E alguns nós não conhecemos, mas que têm práticas desprezíveis, que vivem uma depravação moral, mas que de repente o poder redentivo alcança essas pessoas por pura graça. E meu irmão, o poder redentivo me alcançou você, a despeito da nossa depravação moral, dos pensamentos imorais que nós já tivemos, dessa depravação mental, dessa depravação interna, que muitas vezes nós já tivemos. E a graça nos alcançou e nos redimiu, nos levantou. A graça que concede poder redentivo a quem viveu uma depravação moral, a quem teve uma gravidez irresponsável, mas a quem também vinha de uma descendência incestuosa. Ruth, meus irmãos, vem de uma descendência incestuosa. Os moabitas, quem era de Moabe era descendente de quem? De Ló. Ló, meus queridos, saíra de Sodoma e Gomorra, de Sodoma,
e vai e se refugia em uma caverna, em um local, e as duas filhas embriagam Ló, e elas coabitam com Ló, e delas nascem dois filhos, e um deles chamava-se Moabe. Daí vem os moabitas, e Ruth é descendente dos moabitas, fruto de uma relação incestuosa. E eu pergunto, será que pode uma mulher dessa ser redimida? O que nós encontramos é que a graça de Deus redimiu também Ruth, que era de uma descendência incestuosa. Os irmãos já prestaram atenção nisso? Algo que nós não poderíamos aprovar. Duas filhas que geraram filhos do seu pai. E que vem agora uma descendência. Há salvação para esses descendentes. Há salvação para Ruth. Aí ela diz para Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A graça é eloquente porque ela concede poder redentivo para quem vem de uma descendência incestuosa. O que seria desses meninos, desses filhos, desses descendentes que na nossa geração vêm de uma descendência incestuosa? O que seria deles? De repente a graça de Deus vem e alcança esses garotos, essas garotas, essas pessoas. Impressiona, meus irmãos, a graça de Deus. Eu não sei o que aconteceu na tua descendência, mas você olha para trás, quem foi seu avô, quem foi seu bisavô, como eles viveram, o que eles praticaram. E talvez, se você olhasse para a historicidade da sua família, da sua descendência, você ia dizer, não teria jeito, mas de uma hora para outra, Deus te redimiu, Deus te alcançou, Deus chegou em você, Deus te perdoou, Deus te levantou, Deus te reconciliou. Por isso que a graça é eloquentemente expressiva. Mas, irmãos, a graça, ela é eloquentemente expressiva a quem teve, meus irmãos, uma gravidez fruto de um abuso. Batseba, irmãos, ela não foi voluntariamente para a casa de Davi. Davi mandou buscá-la. Ele mandou homens que fossem na casa de Urias e trouxessem para ele a palavra do rei, era a ordem do rei. O que aquela mulher podia fazer? Eles trouxeram-na. E a ideia do texto é que ela veio forçada, porque ele era o rei, ela tem que vir, porque o rei a quer. E literalmente, Davi abusou daquela mulher. Depois que abusa, vai para casa. Meus irmãos, o que seria de Batseba se de repente o marido voltasse para casa e descobrisse que ela estava grávida e não era dele? Se os irmãos lerem bem a Bíblia, você vai descobrir que o avô de Batseba era Aitofel. E por causa deste ato, e por causa desse abuso de Davi, Aitofel gerou uma amargura contra Davi. E na época de Absalão, diz a palavra de Deus que Aitofel, que era um conselheiro de Davi, ele deixa Davi e se junta a Absalão com o intuito de matar Davi. E ele aconselha a Absalão que Davi seja morto, porque ele cultivou uma amargura no seu coração por causa do que Davi tinha praticado com a sua neta. Os irmãos percebem a gravidade do problema? Aquela mulher fica viúva, depois Davi toma para si como esposa. Ela perde seu primeiro filho, teve muito choro, mas gera o segundo filho, daí então nasce Salomão. Observe, queridos, a quem teve uma gravidez fruto de um abuso, o poder redentivo é concedido a essa mulher. E a Maria, a quem viveu no desprezo da existência. Lembra quando Filipe chegou para Natanael e disse assim: achamos aquele de quem foi profetizado,
o Messias, o Cristo. Ele é de Nazaré, ele é nazareno. Natanael olha assim, de Nazaré? De Nazaré pode surgir, pode vir alguma coisa boa. Irmãos, todos de Nazaré eram desprezados, cidadezinha pequena, insignificante. Eles desprezavam Nazaré. Então veja só que Maria, ela vive numa sociedade, numa cidade que é desprezada pelos próprios israelitas, pelos próprios judeus. E para aguçar e para piorar a situação, quando ela é engravida, o próprio José a abandona, despreza. Mas quando Maria chega na casa de Isabel, depois de andar cerca de 144 quilômetros, quando ela bateu na porta, Isabel diz, originalmente é Elizabeth, traduzido como Isabel, chega, bate. Diz que o menino estremeceu na barriga de Elizabeth, de Isabel, de tanta alegria que ele sentiu, e Isabel cheia do Espírito Santo, eu não sou nem digna de que você venha me visitar, a mãe do Salvador. E aí diz que a boca de Maria se abre em cântico, minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A graça, irmãos, é concedida de forma redentiva a esta mulher. Mas olhe para cá, queridos. Escute bem. A graça é expressivamente eloquente. Em terceiro lugar, porque acolhe os que o mundo rejeitou. Se você olhar para essas mulheres, todas elas foram rejeitadas. Talvez em uns mais tempo, outros menos tempo. Mas veja só, Tamar foi rejeitada pela sociedade, foi rejeitada pelo seu sogro. Judá colocou ela lá na sua terra e a rejeitou e se esqueceu dela. Por isso ela forjou uma trama, uma armadilha para pegar Judá. Mas Judá rejeitou, porque ele tinha feito uma promessa: quando Selá crescer, eu vou te dar como marido. Ele já lá cresceu e ele a rejeitou, e ele não fez caso dela, esqueceu dela. Essa mulher fora rejeitada. Mas Deus acolhe aqueles que foram rejeitados pelo mundo. Essa mulher fora rejeitada pelo sogro. Ruth, momentaneamente ela foi. Aliás, Raabe foi rejeitada pela sociedade, pela família. Raabe morava numa casa sozinha. E nós vamos perceber isso, que quando é anunciada a destruição de Jericó, o que foi que Raabe fez? Ela conseguiu descer para a cidade e levar para sua casa, que estava no muro, levou toda a sua família, toda a sua parentela, a fim de que eles fossem também salvos. Veja, queridos, que essa mulher rejeitada pela sociedade, pelos seus familiares, pelos seus parentes, agora é essa mulher que é acolhida por Deus, porque a graça, meus irmãos, acolhe aqueles que são rejeitados pelo mundo. Essas mulheres foram rejeitadas. Ruth, em algum momento, foi rejeitada por Noemi. Seu esposo falecer, e ela quer ir para Belém. E Ruth diz: não, fica na tua terra, não anda comigo, eu sou uma mulher amargurada, nem me chame mais de Noemi, porque Noemi quer dizer doçura, me chame de amarga. Eu sou uma mulher amarga, porque o Deus Todo-Poderoso azedou minha vida, me amargurou. Noemi desenvolveu um rancor, um sentimento de amargura contra Deus. E aí Ruth olha para ela e diz: o teu Deus é o meu Deus. Eu não tenho amargura contra esse Deus, porque eu já me converti a Ele, e eu quero ir contigo. E Noemi diz: não, minha filha, não ande comigo. Andar com uma mulher azeda, andar com uma mulher amargurada, não vale a pena. Não, eu quero andar com você, não é por causa de você, eu quero andar com você por causa de Deus que está na minha vida. A graça de Deus, ela acolhe o que o mundo rejeita. E Tamar foi acolhida, Raabe foi acolhida, Ruth foi acolhida. E Batseba, irmãos,
Batseba também foi acolhida. Ela perdeu o primeiro filho. Nasceu Salomão. Davi colocou o nome de Salomão, porque Salomão deriva de Shalom, pacificador. Davi está dizendo, esse menino veio para trazer paz. Davi já tinha confessado seu pecado a Deus. Está lá no Salmo 51, ele confessou o seu pecado ao Senhor. E aí Davi coloca o nome de Salomão, Shalom, que quer dizer pacificador. Aí Deus fala com o profeta Natan e diz, Gedidias. Esse menino é Gedidias. Sabe o que quer dizer Gedidias? Amado de Yahvé, aleluias. Amado de Jeová. Deus está dizendo, esse menino é meu amado, eu amo este menino. Veja que a graça, irmãos, acolhe. Veja que Salomão poderia ser um rejeitado também como sua mãe. Veja que o coração de Aitofel ficou minado, mas Deus derramou graça na vida de Batseba, a ponto de ter um filho que Deus o chamou de amado de Yahvé, amado de Jeová. Isso é graça, a graça que acolhe o que o mundo rejeitou, o que o mundo desprezou. Aí nós chegamos em Maria. Quando Maria disse para José, estou grávida, José a rejeitou, abandonou. E ela foi se refugiar na casa de Isabel. Foi o que Deus fez. Deus falou com José, não temas receber Maria como tua esposa. Vai José atrás dela. Eu fico imaginando que mais do que depressa José foi lá. Eu fiz um pequeno poema intitulado Lá Vem José, baseado nessa história. Eu fico imaginando Maria acolhida lá na casa da sua prima Isabel. Isabel era prima de Maria. Ela foi acolhida lá e foi acolhida com festa. Houve festa. Ela foi abandonada pelo seu amado José. E aí o que é que Isabel faz? Acolhe, Zacarias acolhe Maria. Ela fica ali, diz o texto, 6 meses. Ela é acolhida, a graça é acolhedora. Mas Deus diz, vai José. E eu fico pensando, quando alguém olha na estrada, no caminho, lá vem José, lá vem José. Ah, meus irmãos, a graça é acolhedora, acolhe aqueles que o mundo rejeitou. Meus queridos, isso é graça. Por isso que a graça, ela é eloquente, expressivamente eloquente. Ela fala, ela estronda. A graça é tronitonante. A graça comunica, reverbera. Esta graça que alcança essas mulheres. Vou terminar esta mensagem. Em quarto lugar, essa graça é eloquentemente expressiva, concede uma nova oportunidade. Escute isso. A Tamar, a oportunidade de ter uma descendência digna. Tamar gerara 2 filhos. Um deles foi Perez, o outro Zerá. É de Perez, meus irmãos, que vem uma descendência digna. E daí vem os reis, vem Davi, vem Salomão. Veja, queridos, a Tamar, queridos, foi concedido uma nova oportunidade. A oportunidade de uma descendência digna. Só a graça de Deus é capaz de fazer isso conosco. Quando hoje foi cantado, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro.
Lá no texto diz: refaz. É o Deus que vê o vaso desmoronando, o oleiro vê os vasos desmoronando e refaz. A graça que nos refaz, que nos dá a alegria de uma descendência digna. O que será dos filhos de Aitofel? O que será dos filhos de Tamar? O que será dos filhos de Raabe? O que será dos filhos de Ruth? O que será dos filhos de Batseba? Irmãos, a graça concede uma oportunidade de uma descendência digna. Portanto, nós olhamos para o passado, nós tínhamos tudo para ter uma descendência desgraçada, amaldiçoada. Mas quando nós olhamos para a cruz, nosso Redentor Jesus, aí nós podemos olhar para frente e dizer: Ele está me dando uma oportunidade para rever meus valores, rever meus conceitos, viver uma nova vida. A graça que concede a oportunidade de uma descendência digna. Meu irmão, minha irmã, olhe para cá, preste atenção. Por mais que você tenha tido uma vida depravada, miserável, desgraçada, por pior que você tenha feito na sua vida, você pode ter uma descendência abençoada. Você pode ter filhos abençoados. Amém, queridos? A oportunidade que chega para Raabe, a palavra Raabe quer dizer largueza, embora que vivia no estreito, em cima do muro. A oportunidade de viver com honra. Raabe era uma prostituta. Os irmãos leram aqui, no verso 5 diz assim: Salmão gerou de Raabe. Sabe quem era Salmão? Um príncipe de Israel. Raabe desceu do lugar da prostituição para o meio do povo de Deus e se casou com um príncipe de Israel. Veja que a graça nos dá oportunidade de viver com honra. Agora, irmãos, Raabe não é a prostituta, é a esposa do príncipe de Israel, de Salmão. Como é que pode isso? Você acredita nesta graça, querido? Legalista não acredita nisso. Legalista não acredita nisso. Eu estava pregando na cidade de Souza e eu falei sobre graça. E eu disse: infelizmente, no nosso meio, às vezes tem gente que é assim: lei para os outros e graça para si. Quando eu terminei de pregar lá na porta da igreja, um senhor sisudo, carrancudo, olhou para mim e disse: eu sou assim, pastor. Lei para os outros e graça para mim. Mas eu quero pedir que o senhor ore por mim para eu mudar. De alguma forma, a palavra chegou na vida dele. E eu espero, irmãos, você já percebeu que todo legalista é assim? Lei para os outros e graça para mim. Lei para o filho do outro, para a filha do outro, para a família do outro, lei para aquela igreja, lei para aquele irmão, mas quando chega na casa dele, graça. Não, irmãos, não é assim. A graça, meus irmãos, é para nós. A graça nos dá a oportunidade de viver com honra. Foi a graça que deu a oportunidade de Raabe deixar a vida da prostituição e viver uma vida honrada, casando-se com um príncipe de Israel. Só a graça faz isso. Só a graça. A graça não só apenas dá a oportunidade de ter uma descendência digna, oportunidade de viver com honra, mas a graça dá a oportunidade de ter um casamento abençoado. Ruth ficara viúva, foi morar em Betlém, em Belém, casa do pão, e disse para sua sogra: eu vou ver se eu consigo apanhar alguma coisa aí, para a gente poder comer, porque nem comida tinha. E ela vai lá no campo, nas searas, procurando algum resto, e sai catando, é uma catadora. Ruth chega em Belém como uma catadora de trigo, catadora que cata o resto. E de repente um varão chega e diz assim:
Quem é aquela que estava catando aí? Disse, é a nora de Noemi. Nora de Noemi? Então faça o seguinte, não deixe que ela vá catar no outro canto, que ela cate aqui. E de propósito vocês vão deixando mais aí, ó. Vão deixando mais. Ruth volta para casa. E Noemi diz, onde foi que você catou os restos? O que ficou? Ele disse, eu fui catando até que entrei no campo de um homem chamado Boaz. Boaz? Boaz é nosso parente. Ele é solteiro. Minha filha, continue catando lá. E quando for na festa da colheita, você vai se arrumar e se perfumar e vai lá. Você tem que conquistar esse homem. E ela se perfumou, irmãos, e teve a festa. E Noemi deu todas as instruções. E ela fez. Quando Boaz se deitou para dormir, ela chegou de mansinho, descobriu os pés de Boaz e se deitou perto dos pés dele. E ele dormindo sentiu uma frieza nos pés, só os pés estavam descobertos. Estratégia. Ventiu frio nos pés. Eita, meus pés estão gelados. Ele acordou para cobrir os pés e viu. Quem é você? Eu sou Ruth. Fica aí, mas de manhã cedo, vá para casa, para ninguém ficar falando mal. Mas deixa comigo que hoje eu resolvo essa questão. Hoje eu te resgato. E aí, irmãos, o dia amanheceu, aquele homem não via a hora de chegar diante do juiz e dizer, eu sou o resgatador de Ruth. E aí ele propôs o outro para resgatar, o outro disse que não queria, e ele então resgatou Ruth. Queridos, olha que esse texto nos mostra, e diz a palavra de Deus que Ruth casou com Boaz. A palavra Boaz quer dizer forte. Não sei se os irmãos estão lembrados que tinha 2 colunas no templo de Salomão, e Salomão colocou o nome das 2 colunas de Jaquim e Boaz, porque Jaquim quer dizer firme e Boaz forte, e ele colocou como memorial da sua descendência lá no templo, 2 colunas que significa firme e forte. É uma coisa maravilhosa, meus queridos, quando a gente tem a noção da graça de Deus. A graça de Deus dá oportunidade para um relacionamento abençoado, para um casamento abençoado. A moça ficara viúva lá em Moabe, mas agora ela casa com quem? Com um homem forte, casa com um homem de Deus. E desse homem de Deus ela gera quem? Gera Obed. E sabe o que quer dizer a palavra Obed? Adorador. Eles geraram adoração a Deus. Adorador. Ruth e Boaz adoravam a Deus agora. Veja, queridos, como Deus dá a Ruth um novo casamento, um casamento abençoado, depois de uma viuvez. Isso é graça. Batseba tem a oportunidade de gerar também filhos. E o primeiro filho foi Salomão, pacificador. Trouxe paz para o coração. Trouxe paz. Imagine que nem Davi, nem Batseba estavam em paz. Mas a graça traz paz para o coração. Traz paz para a alma. Salomão. Eles tiveram vários filhos. Salomão, Natã, Shamua, Shobabe. Deus dá vários filhos àquela mulher e trouxe paz para aquela casa, para o seu coração, para a sua vida. A graça que dá a oportunidade para vivermos em paz. Amém, queridos? E Maria
a oportunidade de ser uma bem-aventurada. Salve a bem-aventurada. Salve a agraciada. Tu és uma bem-aventurada de Deus. Só a graça de Deus nos faz bem-aventurados, nos faz felizes, irmãos. Maria tinha tudo para ser apedrejada, irmão, se descobrisse que ela estava grávida e não era de José. Tudo para ser apedrejada. Mas não foi, por causa da graça, a oportunidade, e dela gerou o melhor que já veio nesse mundo. Jesus Cristo, o nosso Redentor. Essa, meus irmãos, é a eloquência expressiva da graça. Portanto, meus queridos, olhando para isso, eu quero lhe afirmar, olhando para a história dessas mulheres e afirmar categoricamente que a graça está presente em toda a história do mundo. Na história dos cananeus, na história dos moabitas, na história dos israelitas e na história dos brasileiros. Acredito que todo mundo aqui sabe de onde veio o nome Brasil, não é verdade? Você sabe que o nome Brasil veio de Barzilai. Barzilai era um judeu que morou no Brasil, que vendia madeira chamada pau-brasil. Era pau-brasil porque era chamado pau-Barzilai. Os americanos chamavam de Barzilai. Barzilai. Você lembra quem foi Barzilai, o amigo de Davi? O nome Brasil vem de Barzilai. Na realidade, Brasil era para ser escrito Barzilai. Mas aí, como os americanos não sabiam chamar Barzilai, passaram a chamar de Brasil. E olha que o Brasil já teve outros nomes, vocês sabem disso. Até chegar em Barzilai. Nós temos um nome tão bonito, irmãos. Não há nação no mundo que tenha um nome igual ao nosso, né? Brasil. E a gente cantando o hino nacional. Cheio de amor e esperança a terra desce. Vocês já prestaram atenção no hino nacional? Amor e esperança a terra desce. Nós cantamos hoje isso aqui. A graça está presente em todo mundo. A graça que perdoa todo o passado que condenaria as nossas vidas. Em Jesus, lembra de Jesus na cruz, crucificado. E ele grita: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Essa graça que perdoa tudo aquilo que nos condenaria, meus irmãos. Jesus se coloca como intercessor na cruz e perdoa. Eu me aproprio desse perdão, porque é muita graça. Não há ninguém que perdoe igual a Deus. Pedro perguntou: quantas vezes devemos perdoar nosso irmão? Na cultura judaica, 3 vezes por dia. Pedro diz 7 vezes por dia. Por dia. Jesus diz não 7 vezes, mas 70 vezes 7, que dá 490 vezes por dia. Quem é capaz de perdoar 490 vezes por dia? Só existe um que é bom. Só existe um que pode, Deus. Porque o texto correspondente diz exatamente isso, por dia. Quando eu chego diante de Deus, eu pequei 1, 2, 3 vezes por dia, mas Deus está disposto a perdoar 490 vezes por dia, eu digo, é graça demais. É muita graça, essa é a eloquência da graça, que perdoa todo o nosso passado, que nos condenaria, irmãos, a ser pessoas as mais miseráveis desse mundo, e a graça nos redimiu. Mas a graça nos garante um futuro abençoado, meus irmãos. O futuro de Tamar, o futuro
de Raabe, o futuro de Ruth, o futuro de Batseba, o futuro de Maria foram garantidos pela graça. Essa eloquência da graça. O que seria destas mulheres sem a graça? Você já entendeu graça? Não temos que nos gloriar de coisa alguma, irmãos. Vamos nos gloriar na graça. E Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Essas mulheres que poderiam ser condenadas, a graça as alcançou. E elas estão aonde? Na genealogia de Jesus. Isso é graça. Vamos ficar em pé e vamos orar, meus irmãos. Há uma canção antiga que diz assim: quando terminar esta vida, e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei, e contarei de Jesus que me amou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, irmão, foi graça, irmão, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Ninguém chegará no céu senão pela graça. Meu irmão, minha querida, não é pelo legalismo que a gente vai chegar na graça. Pela graça sois salvos, é pela graça e somente pela graça. Essa graça que é eloquente, que fala. Foi por isso que Jesus veio, irmãos, para a cruz, porque ninguém era digno, não foi achado ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, ninguém. O único digno foi Jesus. Ele foi o nosso substituto, e pela graça de Jesus nós somos salvos. Nós vamos para o céu não confiando nas nossas obras, mas confiando na obra de Jesus, na obra redentora da cruz. Na cruz nós somos reconciliados com Deus, na cruz nós somos perdoados, na cruz nós somos justificados, na cruz nós somos adotados por Deus. Na cruz, irmãos, nós somos glorificados, tudo na cruz. Então olhe para a cruz e veja muita graça. Um homem foi suficiente para receber todas as nossas dores, os nossos pecados e nossas iniquidades. Isso é muita graça. Olhe para cá, meu querido. Não devia existir crente orgulhoso. Não devia existir crente maligno, não deveria existir crente perverso, não deveria ter crentes julgadores, não deveria ter esse tipo de crente. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós fomos alcançados pela graça. Nós vamos nos gloriar de quê? Se as nossas obras somos como trapo de imundícia. Tuas obras, minhas obras, nossas obras, não vale nada, irmãos. O que vale, querido, não é a sua obra, nem a minha obra. Você que está na internet, você que está ouvindo, o que vale não é a sua obra, é a obra de Jesus. Deus olha para a obra de Cristo, olha para o sangue de Cristo, olha para a nossa redenção através de Cristo, porque a nossa é trapo de imundícia. Então, querido, seja simples, viva na simplicidade. E viva para Deus. O que seria de nós se não fosse a graça? Eu não estaria aqui, estaria perdido. Onde você estaria nesta hora se não fosse a graça? Estaria aí no bar, na prostituição? O que seria dessas mulheres se não fosse a graça? De continuar da vida. Aí veja só, Tamar teria sido uma desgraçada da vida. Imagine o que seria a vida de Raabe se não fosse a graça. Como ela terminaria a vida? Na prostituição, envelhecida, acabada. Imagine como seria a vida de Ruth, a moabita. Como seria a vida de Batseba. Como seria a vida de Maria. Mas tudo foi graça. Como seria a sua vida se não fosse a graça? Às vezes eu paro e penso: meu Deus, se não fosse a tua graça, eu já teria morrido. Como eu estaria?
quanta angústia, quanta tristeza, quanta dor. A graça nos alcançou, irmãos, e é motivo de glorificarmos o nome do Senhor. E Deus, por sua graça, alcança os canaanitas, os moabitas, os de Jericó, os de Israel, os de Nazaré, os do Brasil. Essa graça que nos alcança, que nos alcançou e que nos enche de esperança, que um dia estaremos na eternidade com o Senhor só por causa da graça. Oremos, agradeça a Deus. Você pode levantar as mãos e agradecer a Deus por esta graça, esta eloquência expressiva da graça. É um tanto redundante, mas é isso que eu quis fazer, para que você ouvisse e destacasse a graça. A graça merece um destaque especial na nossa vida, na nossa existência. Agradeça a Deus por essa graça. Você não é diferente de ninguém. Você não pode condenar ninguém, meu querido. Foi só graça na sua vida. Você não pode ser juiz de ninguém. Os teus pecados são terríveis. Se Deus fosse revelar os teus pecados, descobrir os teus pecados, como você suportaria? Ninguém suportaria. Senhor, nós estamos aqui, reconhecemos esta eloquência expressiva da graça, esta graça que fala, esta graça que diz, que comunica, esta graça que diz que é só pela graça, somente pela graça, esta graça que nos adverte, que é só pela graça, essa graça que nos admoesta, mas essa graça que nos consola, essa graça que nos edifica, essa graça que nos encoraja, que nos anima, e só pela graça nós vamos continuar a nossa existência. Obrigado, Senhor, por esta noite, e queremos sair daqui entendendo esta expressiva eloquência da graça, retumbante, tonitronante, altissonante, reverberante, com sons lindos, sons da graça. Nós hoje ouvimos sons da graça, comunicação da graça. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa esperança de que nós vamos chegar no céu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus.